Fala amigos, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo aqui para ajudar o nosso amigo Paulo, que ele disse que está com dificuldade em trifásicos, e eu acho que essas questões aqui de Luciana ajudam a dar uma clareza muito boa sobre como é que faz esse tipo de problema, né? Então tá aqui o problema, vamos ler ele e eu vou dizer a receita de bolo de como é que você consegue matar qualquer questão de trifásicos, tá? Então vamos lá. Um gerador trifásico com sequência de fase positiva é ligado na configuração Y, tem impedância de 0,2 mais J0,5 e produz uma tensão de 120 volts RMS por fase. Beleza. O gerador é utilizado para alimentar uma carga trifásica equilibrada ligada em Y com impedância 39 mais J28 por fase. A tensão da fase A do gerador é usada como fasor de referência e a impedância de linha do circuito é 0,8 mais J, mais J 1,5 por fase. Ele pede para você determinar a corrente de linha, tensão de linha, pipipi, popopó, esse tipo de coisa, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é você escrever as informações para o gerador, para a linha e para a carga. O gerador está em Y. Quais são as equações para uma configuração em Y? A corrente de linha é igual à corrente de fase e a tensão de linha é raiz de 3 tensão de fase fasor 30, né? E aí eu digo qual a impedância do gerador e qual a tensão no gerador. Na linha, eu tenho a impedância de linha. Na carga em Y, de novo, quais são as equações que regem a configuração em Y? Tá? A gente está careca de saber. E a impedância da carga em Y. Beleza? E agora a gente quer saber as correntes de linha. Uma boa maneira da gente saber a corrente de linha, como a gente sabe que tudo está configurado em Y, então a corrente que passa no gerador é a mesma corrente que passa na linha, que é a mesma corrente que passa na carga. Tá tudo em Y, né? Então é fácil de ver. Então vamos escrever aqui uma corrente de linha aqui para o nosso ramo A, por exemplo, né? Então a nossa corrente que vai de Azinho para Azão vai ser quem? Vai ser a tensão de onde ela sai do gerador, então é 120, menos a tensão de onde ela chega no neutro da nossa carga, né? Naquele miolinho da nossa carga. Então é zero. Tudo isso aqui dividido pela impedância pela que ela percorre, né? Então ela percorre a impedância do gerador, que é 0,2 mais J 0,5. Ela também percorre a linha, então é 0,8 mais J 1,5. E ela também percorre a carga, que é 39 mais J 28. Portanto, a gente chega aqui a nossa corrente de linha vai ser quem? Coloca aqui na calculadora, né? Então é 120 dividido por 0,2 mais 0,5J mais 0,8 mais 1,5J mais 39 mais 28J. Isso daqui dá igual isso aqui dá aproximadamente igual a. Não, dá exatamente, na verdade, 2,4 menos 36,87. E para a gente achar as outras, basta defasar de menos 120, né? Portanto, I Bzinho Bzão vai ser igual a 2,4, né? Esse cara aqui menos 120, então vai ser menos 156,87. E o meu outro, eu posso ou subtrair 120 desse aqui, ou posso somar 120 aqui, né? Então fica 2,4. Fasor ficaria quanto aqui? Ficaria 120 menos 36,87. Isso aqui dá 83,13. Pronto. Simples, né? É literalmente uma passagem, né? É uma conta só.
Isso aqui foi a nossa letra A. Bora para a nossa letra B. Na letra B, ele quer as tensões de fase na carga, né? Beleza, né? A tensão de fase na carga, né? Vai ser simplesmente a minha impedância vezes a minha corrente de fase, né? Só que a corrente de fase é a mesma coisa que a corrente de linha. Então, isso aqui é a mesma coisa que a minha impedância, né? Na carga, né? Vezes a corrente de linha, que a gente já sabe quem é. Portanto, a minha tensão a N vai ser igual a 39 mais J 28 vezes 2,4 fase menos 36,87. Portanto, V a N, colocar aqui na calculadora de novo, pegar a nossa resposta e multiplicar por 39 mais 28J. Isso aqui é igual aproximadamente 115,22 fase menos 1,2. Portanto, VBN vai ser a mesma coisa, né? Só que defasado. Ah, e as unidades aqui, né? Esqueci disso aqui. Isso aqui tudo está em volt RMS. Ou ampere RMS. Porque a gente está usando aqui em RMS. Então isso aqui seria menos 121,2 e VCN vai ser igual a 115,22. Basta somar 120 aqui, né? E aí, basta você vir aqui, né, fazer esse mesmo processo na calculadora, né? É um negócio bem automatizado, né? 118,8. E tudo isso daqui tá em volt RMS, né? Antes de prosseguir, vamos só checar o gabarito, né? 2,4, 115, é isso mesmo, né? Beleza, vamos prosseguir. Letra C. Tensões de linha na carga, né? A tensão de linha na carga é só a gente usar a equação aqui, né? A tensão de linha, né, na configuração Y, é raiz de 3, pipipi, papapó, né? Então vamos lá. A tensão de linha, vamos pegar no ramo A, por exemplo, aqui, no ramo A. Isso aqui vai ser a mesma coisa que raiz de 3 vezes a tensão de fase, né, em A, que vai ser 115,22 menos 1,2, fasor 30 graus, certo? Portanto, a tensão de linha no ramo A, por exemplo, vai ser quanto? Eu vou pegar esse valor que eu achei e multiplicar por raiz de 3. Fasor 30, né? E isso daqui dá aproximadamente 199,57 fasor 28
1,8. E horas, a tensão de linha, as outras tensões de linha vão ser iguais, porém defasadas, né? Iguais em módulo. Então, no ramo B vai ser 199,57. Subtrai 20 desse cara, né? Então vai ser 28,8. Subtrai menos 120, perdão. Menos 91,2. E no ramo Czinho vai ser... Eu posso tomar 120 aqui, né? Então fica 158,8. E esse cara aqui também está em volt RMS. Vamos checar o gabarito para ver se está tudo certinho, né? Isso, né? No ramo A, 199, no ramo B, papapá, e no ramo C, papapá. Opa! A anotação que eu usei aqui eu fiz errado. Errado não, né? É a anotação diferente da professora. Ela vai. O do ramo A, ela vai de A para B, o do ramo B vai de B para C. Mas tudo bem, né? É só questão de notação e a gente vai alterar aqui para ficar igual ao da professora, né? Então, do ramo A, vai do A pro B. O do ramo B, vai do B pro C. E o do ramo C, vai do C pro A. Beleza. Bora pra letra D agora, né? Tensões de fase no gerador. Vai ser. Repara que a tensão de fase do gerador vai ser o mesmo raciocínio, né? A tensão de fase vai ser simplesmente a impedância, né, do gerador vezes a corrente de fase. Só que como é a configuração Y tem que a corrente de fase é a mesma coisa que a corrente de linha, né? Então isso daqui vai ser igual. Pera, desculpa, ele falou o quê? Ah, isso mesmo, né? Tensão de fase no gerador. Peraí, agora eu tô em dúvida. Porque. Será que ele tá considerando o gerador incluindo as impedâncias? Porque caso contrário, a gente pode pegar só esse 120 aqui e defasando, né? Eu vou olhar aqui o gabarito porque ficou a interpretação estranha. Tá, não é isso, né? Beleza, então vamos fazer da forma que eu falei. Então vamos pensar no gerador da seguinte maneira. Hum. O gerador é mais ou menos assim, né? Então, a tensão no gerador, por fase, vai ser 120 menos a queda de tensão que tem devido à impedância, né? Então vai ser a impedância do gerador vezes a corrente de linha, que é igual à corrente de fase, né? Então escreve aqui a corrente de linha. Então isso daqui vai ser igual a 120 menos 0,2
mais 0,5J, vezes... Isso aqui é para o ramo A, obviamente, né? E a corrente de linha é 2,4 fase menos 36,87. Portanto, no gerador, né? V Azinho N vai ser igual a 120 menos 0, 0, opa, mais 0,5J vezes 2,4 fasor menos 36,87. Isso daqui dá aproximadamente 118,89 fasor menos 0,32. Portanto, né, VBzinho N vai ser a mesma coisa, né, só que defasado. Então fica... Basta subtrair 120, né, então fica menos 120,32. E eu vou deixar o VCzinho N como sendo aproximadamente 118,89 fase menos 240,32. Esse cara aqui também está em volt RMS. Vamos para a letra E, finalmente. Tensões de linha no gerador. De novo, a gente vai usar as mesmas equações, né? A tensão de linha vai ser raiz de 3 vezes a tensão de fase, fasor 30, né? Portanto, a tensão de linha, coloca aqui no ramo Azinho, né? Mas vamos escrever da forma que a Luciana escreve, né? No caso, vai ser de Azinho para B. Isso aqui vai ser igual a raiz de 3 vezes 118,89 fasor menos 0,32 fasor 30, né? Portanto, Vzinho AB, pegar esse resultado aqui, multiplicar por raiz de 3, né? Fasor 30. Isso daqui é igual a aproximadamente 205,93 fasor 29,67. E de novo, o resto é a mesma coisa, só que defasado de 120. Eu não vou fazer aqui porque já ficou chato fazer isso toda hora. É só defasar. Vamos ver o gabarito aqui. 205,94. Tá. Bateu tudinho, né? Beleza, bora para a próxima questão aí. Paulo, eu espero que esse vídeo esteja te ajudando. Bora para a próxima questão. Então, o passo a passo é o mesmo. Vamos relembrar o passo a passo?
a gente basicamente escreve a configuração do gerador, a linha e a carga. Escreve as equações que regem tanto a configuração em delta quanto em y, e depois é só brincar de fazer conta. O passo a passo é basicamente esse. Então vamos lá. Considere um circuito trifásico Y-delta balanceado. As tensões da fonte conectada em Y são. Ele deu aqui, né? Então vamos lá. A fonte está em Y. Né? Eu sei que tem uma tensão VAN de 110. Não, não tem impedância, né? Aí na linha, a gente tem que a impedância de linha é igual a 10 mais J5. E na carga, que está conectada em delta, a gente tem que a impedância em delta, né, é quanto? 75 mais J225. E ele fala o seguinte, vamos colocar as equações aqui, né? Na configuração em Y, eu tenho a tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase, fasor 30, né? E a corrente de linha é igual a corrente de fase. Aqui, a minha tensão de linha é igual à minha tensão de fase. Mas a minha corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a minha corrente de fase, fasor menos 30. É o contrário, né? Mas tá, beleza. Ele pede para eu determinar as correntes de fase na carga em delta. Beleza? Qual que seria a ideia? Vamos pensar o seguinte. Se o meu problema fosse exatamente igual ao anterior, em que tem uma conexão y-y, seria trivial, porque eu faço a mesma coisa e acho a corrente de linha. Beleza? Então, eu posso simplesmente transformar um problema novo num problema antigo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a transformação ΔY, tá? Então eu vou escrever aqui, ó. Da transformação ΔY, o que a gente tem? A gente tem que a impedância em delta é a mesma coisa que 3 vezes a impedância em Y, certo? Ou seja, a nossa impedância em Y vai ser 75 mais J225 sobre 3. E pronto, a gente matou o problema, porque agora, isso aqui seria caso a gente está meio que transformando o nosso circuito em delta no equivalente em Y. E agora, a corrente de linha que passa pelo meu gerador é a mesma corrente que passa pela minha linha, que é a mesma corrente que passa pela minha carga em Y. É o mesmo problema anterior. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou dizer que a minha corrente de linha no caso aqui eu já vou escrever no ramo A, né? Então a minha corrente de linha, por exemplo, em Azinho B, né? No ramo A. Isso daqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a DDP do ramo que ela sai, que é 110, menos a DDP do ramo que ela chega, que é 0, do ponto, né, que ela chega, dividido pela impedância que ela passa, né? Que vai ser 10 mais J5 mais 75 mais 225J sobre 3. Portanto, a nossa corrente de linha, né, Azinho B, vai ser quem? Vai ser 110 dividido por 10 mais 5J mais
75 sobre 3 é 25. Então, 25 mais 225 dividido por 3 dá quanto? 75J, né? Mais 75J. Isso daqui é aproximadamente 1,25 fase menos 66,37. Isso daqui é ampere RMS, né? Só que essa é a corrente de linha, né? Essa é a minha corrente de linha. Eu quero saber a minha corrente de fase na minha carga em delta. Na minha carga em delta, a minha equação é essa daqui, certo? Ou seja, a minha corrente, vamos pegar aqui, por exemplo, na fase A, né? Na fase azão B, né? Vai ser quem? Basta eu passar o raiz de 3 dividindo, né, e a fase aqui, né? Então vai ser a corrente de linha, que é 1,25 fase menos 66,37, dividido por raiz de 3 vezes a fase de 30, né? Repara que os exercícios é basicamente você usar as equações para delta e para y. Não tem muito para onde correr. Portanto, a nossa corrente de fase... Só deixa eu ver se é essa notação que ela usa. É essa notação mesmo. Vai ser igual a... esse cara dividido por raiz de 3, né? Vezes fase 30. Isso daqui é aproximadamente 0,727 fase menos 36,37. E as outras fases vão ser basicamente iguais, só que defasadas. Eu não vou fazer isso porque a gente já está careca de saber. E enfim, esse é o vídeo, Paulo. Espero que vocês tenham gostado. As questões não são tão absurdas, dá pra gente trabalhar. E até a próxima.